Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Na aula de hoje, daremos prosseguimento ao estudo da literatura colonial brasileira, abordando o neoclassicismo, também conhecido como arcadismo ou setecentismo. Pois bem, então, o neoclassicismo, movimento literário e artístico que se deu no início do século ou na segunda metade do século XVIII, inicia-se com uma forte reação contra o barroco e ao panorama ideológico que ele representava. Vale lembrar aqui o que era necessariamente o barroco, ou o que preconizava o barroco. Então, o barroco, durante praticamente 2 séculos, entre os séculos 16 e 17, ou parte do 16 e 17, ele trabalhava muito a dualidade, aspectos ambíguos, essa questão do confronto entre bem e mal. Então, tudo que expressava a dualidade, o conflito de interesses, o lado profano, religioso. Aqui, o homem neoclassicista, ou Arcade, ele busca um panorama ideológico, vamos dizer assim, uma posição de pensamento um pouco mais leve, um pouco mais equilibrado. Bem, assim, a arte setecentista cultiva a graciosidade e a leveza. Então, vai expressar mais o lado belo, porém, sem muita profundidade de abordagem. Então, utilizando linhas suavemente, curvas e tons esbatidos. Aqui no caso, em especial, refere-se às artes plásticas. Quando ele diz aí tons esbatidos, ele quer dizer que usa cores ou tons bem atenuados, bem leves. Na pintura, as cenas são sempre estilizadas em ambientes campestres, onde pastoras e pastores, ninfas e sátiros representam a superficialidade e a alegria maliciosa dos salões aristocráticos. Cabe aqui também uma breve explicação. Quando ele fala isso, ambientes estilizados em ambientes campestres, ou seja, as abordagens da arte setecentista, o Arcade, os cenários são justamente o campo, paisagens rurais, natureza em si é uma das temáticas mais marcantes, mais escolhidas pelos artistas Arcades. E aí, a citação de elementos da natureza e até o apelo a elementos, vamos dizer, mitológicos, como sátiros, como ninfas, como deuses, vira um lugar comum na arte Arcade, Bem, e aí quando ele fala em salões aristocráticos, era muito comum nesse período, diferentemente do período barroco, a reunião de literatos, de artistas de maneira geral, nos chamados sarais, relembrando lá o início dessas reuniões, quando se deu lá no século XII, XIII, especialmente com o trovadorismo e o humanismo. Bem, mas dentro desse período Arcade, nós podemos destacar 3 tendências. Aí vamos pensar assim, não, mas o período Arcade, ele não traria para nós uma literatura marcadamente com suas próprias características? Não é necessariamente assim. Especialmente no Brasil, esse período Arcade ele se mistura com algumas tendências. Vejamos. A tendência do arcadismo mesmo, as características próprias desse movimento,
que reincorpora algumas características renascentistas também, ou neoclassicistas, e já anuncia as tendências pré-românticas, né, do romantismo. Vamos entender. Então, o arcadismo, em sentido amplo, geral, é a produção poética ligada às Arcádias. E já comentamos no primeiro período, e aqui temos um pequeno recorte para relembrarmos, que as Arcádias eram grandes, umas chamadas agremiações, né? Agremiações literárias, chamadas academia. E aí temos aqui algumas denominações de Arcádias, né? Como a Arcádia Lusitana, em Portugal, né? E a Nova Arcádia, e também a Arcádia Ultramarina, que foi a Arcádia fundada pelo grupo de poetas e escritores brasileiros aqui no Brasil. Bem, então em sentido amplo, ou melhor dizendo, em sentido específico, refere-se ao ideal de simplicidade e da naturalidade que se buscou nos temas bucólicos. Aí alguém, bucólico é algo relativo à natureza, né? Tudo que for vinculado à natureza, a gente denomina como sendo bucólico. Então, pastoris, relativo aos pastores, né? Convencionais, pela imitação de poetas latinos e renascentistas. Reparem que a palavra imitação ela vai aparecer em diversos momentos no estudo do arcadismo. Por quê? Quando ele fala em imitação dos latinos, é que, por exemplo, a incorporação de formas poéticas ela é uma constante. E a reincorporação de características próprias do Renascimento, ou seja, do classicismo, também é feita o tempo todo. E nesse caso, como nós não tivemos esse renascimento, né, no lugar do renascimento, já sabemos que estávamos ainda sendo descobertos, né, descoberto entre aspas, né, e o que temos de renascimento é o que convencionou já chamar de aqui no Brasil de quinhentismo, que não tem nada a ver com características renascentistas. Então os poetas e escritores árcades eles vão copiar, ou seja, imitar os latinos e os renascentistas. Mas dentro ainda desse período, né, que compreende o neoclassicismo, nós temos propriamente um neoclassicismo. Aqui é a tendência que mais predomina dentro desse período literário. E aqui já em sentido amplo, o termo é usado em referência ao conjunto de produção artística da segunda metade do século XVIII. Aí vale destacar que talvez a palavra que melhor denomina esse período, que vai aqui na segunda metade do século XVIII e até meados, né, as primeiras décadas do século XIX, talvez a melhor nomenclatura não seja nem arcadismo, nem pré-modernismo, mas sim neoclassicismo, ou seja, um novo classicismo. Mas o que é que caracteriza, né, em sentido estrito, ou seja, em sentido mais específico? Refere-se a uma tendência artística das últimas décadas do século XVIII e primeiras do século XIX. E essa arte neoclássica ela caracteriza-se pelo retorno ao equilíbrio clássico e pela imitação dos autores grego-latinos e renascentistas. Alguém pode dizer assim, mas não é a mesma coisa aqui do arcadismo? Mas nós vamos ter aqui uma pequena diferenciação, né? E valorizar como a valorização da perfeição formal, aquele culto da forma, cultua a grandiosidade, repudia a decoração, e aí quando ele fala repudiar a decoração supérflua, ele combate diretamente o barroco, né, que era muito característico em ter muito apreço ao jogo de palavras, às figuras de linguagem, como nós conhecemos nos últimos vídeos, né, ao estudar o barroco. E desenvolve temas mitológicos e históricos, ou seja, a referência a deuses gregos, a história em si, especialmente os grandes marcos históricos, ela é fundamental. E por fim,
esse mesmo período literário, ele apresenta já um chamado pré-romantismo. E especialmente nós vamos ter autores que já vão ser quase denominados românticos, que é o próximo período literário, que se dá na segunda metade do século XIX, como sendo não clássico ou neoclássico, mas sim romântico. Então vamos lá, concomitantemente ao florescimento do neoclassicismo, o progressivo desgaste dos valores aristocráticos leva muitos artistas e escritores a abandonarem as convenções classicizantes, imprimindo em suas obras certas características que prenunciam o romantismo do século XIX, como o emocionalismo e o pessimismo. Então, aqui nós já veremos uma falência dessas convenções neoclássicas ou classicizantes, né? Até pelo fato desses valores da aristocracia, né? Dos poderosos, né? Vamos dizer assim, vai cair, digamos, estão se desgastando, e aí vão surgir uma nova classe social, e junto com ela vai surgir o chamado romantismo, que vai ser o principal movimento literário em todo o mundo, né? Na verdade, nós vamos começar a estudar esse romantismo a partir do segundo semestre. Vai ser o grande movimento literário, é o que abrange o maior número de horas-aula, né, no nosso curso. Então, basicamente, a caracterização do neoclassicismo é isso. Essas três tendências, com pouca variação entre as três tendências, mas cada uma agrega uma característica a mais, certo? Daqui a pouco voltamos com o estudo das principais convenções da arte ou da poesia arcádica. Até lá!